estamos agora com Bruna. Bruna, o livro que tinha ideias. Se você não segue ainda, passe a seguir. Todo domingo tem poesia no livro que tinha ideias. Não é isso, Bruna? Isso aí, obrigada. Todo Eu não domingo, perco, eu fico. hashtag poesia aos domingos. Todo domingo tem Hashtag poesia lá. poesia aos domingos. Não tem coisa Mas melhor do que você. vai ter mais durante a semana. Mas os vídeos é pro domingo. Mas que é Isso legal, aí. né, gente? Um domingo diferente, ali, você com a sua família, você pega aquela poesia, escuta, é muito legal. Parabéns pelo Isso aí. seu, pelo seu canal e por essa iniciativa nesse programa Ah, de Domingo de obrigada, Poesia. E o que obrigada. você trouxe para a gente hoje? Então, eu fiz que nem Ruth, eu fui nas minhas origens, né? Eu estou na sala de leitura, mas eu sou professora de história. Uhum. E aí eu trouxe um poeta chamado Vladimir Mayakovsky. Ele é russo. Mayakovsky nasceu numa aldeia pequenininha no interior da Rússia, aldeia que hoje tem o nome dele, né? De novo, não me apresentei, vou parar aqui. Meu nome é Bruna, sou professora da sala, toda vez eu faço isso. Sou professora da sala de leitura da Escola Coronel Corsino do Amarante, tá? É isso. Agora eu continuo. Então, Mayakovsky, ele nasceu numa aldeia pequena, que hoje tem seu nome, e quando o pai dele morre, a família dele, por passar fome mesmo, por necessidade de alimento, eles vão para Moscou. E ele chega em Moscou, ele nasceu em 1890 e alguma coisa, 98, 96, uma coisa assim. Então ele chega em Moscou, ele é jovem, ele chega em Moscou exatamente no momento que está aquele burburinho da Revolução Russa. A Revolução Russa só acontece em Uhum. 1917, mas antes disso, né, um processo revolucionário ele não aparece de um dia para o outro, né? Ele vem sendo Uhum. construído ao longo de alguns anos. Então ele chega na Rússia bem nesse burburinho, ele é jovem, e aí ele vai estudar, né? Ele vai para a cidade, etc., mas ele continua os seus estudos. Ele entra na escola de belas artes, ele vai para essa parte mais artística, né? Mas mesmo assim, obviamente, que ele está ali na cidade, ele está vendo tudo que está acontecendo nas questões políticas. Ele vai fundar, junto com outros amigos, um movimento artístico, como se fosse um gênero dentro da arte russa, que é o cubo. Cadê, meu Deus? Cubo-futurismo, né? É o Uhum. movimento artístico que ele vai criar junto com os amigos dele. E aí, a partir de um determinado momento, ele já mais adulto, ele entra no movimento bolchevique, ele vai participar da Revolução Russa, ele participa da propaganda da Revolução, ele faz os desenhos, ele escreve, enfim, ele vai participar mais ativamente da política da Rússia. Em 1930, ele morre, ele se suicida em 1930. Então, ele tem uma vida, né, mais curta, que em 1930 ele ainda era um adulto jovem, e, porém, o legado dele fica durante, obviamente, todo o período da Revolução, mas ele também, até hoje, ele é uma grande influência dentro do movimento literário russo, dentro dos estudos, né? Ele é um grande nome da literatura russa e até hoje ele tem uma influência muito grande. Alguém perguntou aí se a literatura russa é do século XIX. O Mayakovsky é do início do século XX. É que, como disse a Ruth, a gente é velho, né? A gente é do século passado, então quando a gente fala início do século XX, um negócio meio assim perdido, que século é esse? É aquele mesmo, 1900, que a gente nasceu. É isso aí. Eu trouxe duas poesias, uma é muito conhecida dos professores de história, né? Porque ela tem um verso que ele geralmente ele aparece nas nossas aulas com muita frequência, né? Uhum. O verso é o mar da história agitado. Porque Vamos então? né? História é movimento. Então vamos lá. Vamos E lá. então, de Vladimir Mayakovsky, e então, que quereis? Fiz ranger as folhas do jornal, abrindo-lhe as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa.
Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha corta as ondas. O mar da história é agitado. É esse que os professores usam, né? Isso aí também Um dá. verso conhecido, exato, exato. Dá para introduzir boas aulas com eles. É E verdade. aí, eu tenho um livro do Mayakovsky, que é esse aqui. Uhum. É legal dizer que as poesias dele foram traduzidas, a maior parte delas foram traduzidas para o português por Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que são também poetas brasileiros, escritores, né, conhecidos, né, brasileiros. Então, assim, são poesias bem traduzidas, né, que tem todo um estudo por trás da tradução deles. E aí, eu, olhando o meu livro, que eu queria saber se essa poesia tinha no meu livro, aí fui dar uma pesquisada no meu livro para ver o que tinha. Ele tem poesias muito grandes, então também queria trazer algo menor, para não. Eu sei que teu tempo aqui é corrido. E eu achei essa daqui porque eu acho que ela diz muito sobre o que é a poesia. E que é para Mayakovsky, mas o que é a poesia de certa forma, né? Então, de Vladimir Mayakovsky, da Quinta Internacional. A poesia só permite uma forma: concisão, precisão das fórmulas matemáticas. As parlengas poéticas estou acostumado. Eu ainda falo versos e não fatos. Porém, se eu falo A, este A é uma trombeta alarma para a humanidade. Se eu falo B, é uma bomba na batalha do homem. Nossa, muito lindo. A Essa gente é tem uma que poesia de aplaudir porque 1922 e a primeira foi de 1927. muito bacana. Bruna, assim, excelente. A gente podia ficar aqui batendo esse papo Não, a tarde toda, mas o Instagram não permite. Inclusive, queria eu sei como é aproveitar que e é. dar esse recado, que nós já estamos estudando uma outra plataforma por essas questões de estabilidade e tal, e talvez a gente tenha até mais tempo lá, mas eu adorei a tua participação de hoje. Tenho certeza que o pessoal está anotando, a Ruth, o pessoal, e foi muito legal. Parabéns, professores de história que estão aí, ó. E de olho, quem não usou ainda, a Bruna Verdade. já trouxe uma dica para vocês. Então, Tá muito bom. obrigada. Tá? Obrigada Uma a boa você. tarde. Fica aí com a gente e até o Tá próximo bom. encontro, tá bom? Tá, pode deixar. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. E domingo, gente, o livro que tinha ideias domingo é Domingo com Poesia, tá? Aproveite, siga o livro que tinha as ideias para você curtir uma poesia aí aos domingos.